O vento não apenas soprava naquela noite, ele sussurrava segredos antigos, arranhando as janelas de vidro do chalé como unhas buscando entrada. Não era o tipo de vento que convida ao sono, mas sim aquele que desperta instintos primitivos, o tipo de som que faz os pelos da nuca se eriçarem sem motivo aparente. Alberto estava sentado em sua poltrona de couro favorita, um livro aberto no colo, mas seus olhos não percorriam as linhas. Eles estavam fixos no relógio de pêndulo na parede oposta. Tic-tac, tic-tac. O som parecia incomumente alto na sala ampla, revestida de madeira escura e decorada com tapetes grossos e cabeças de alces empalhados que pareciam julgar os ocupantes da casa. Eles já deviam ter voltado, Alberto. A voz de Clarice veio da cozinha, trêmula, carregando uma nota de ansiedade que ela tentava, sem sucesso, disfarçar enquanto secava uma louça que já estava seca há 10 minutos. A estrada é ruim, querida, cheia de curvas, sem iluminação, respondeu Alberto, tentando imprimir uma lógica firme em sua voz, embora seu próprio estômago estivesse dando nós. Helena e Marcos são prudentes. Devem ter pegado um trânsito na saída da cidadezinha, ou talvez o pneu furou e estão trocando. Mas e o Roberto? E a Júlia? Clarice apareceu na porta da sala, segurando o pano de prato com força excessiva. Eles saíram logo depois para buscar lenha na entrada da propriedade e já faz mais de 1 hora. Lenha, Alberto? A pilha de lenha fica a 50 metros daqui. Alberto olhou para a janela. Lá fora, a escuridão era absoluta. O chalé Recanto dos Pinheiros era isolado, um refúgio de luxo encravado no coração de uma floresta densa na Serra da Mantiqueira. Era o lugar perfeito para fugir do caos urbano, para reunir a família inteira, filhos, genros, noras e netos, em um fim de semana prolongado. Mas agora o isolamento que parecia uma bênção começava a pesar como uma sentença. No tapete felpudo diante da lareira, o pequeno Lucas, de apenas 8 anos, brincava com alguns carrinhos. Mas ele brincava em silêncio, o que não era de seu feitio. De vez em quando o menino parava e olhava para a porta dos fundos, aquela que dava para o quintal escuro e para a trilha que levava à antiga edícula de pedra. "Vô!" chamou Lucas, sem tirar os olhos de um caminhãozinho vermelho. "Sim, campeão." "Lembra do barulho?" O coração de Alberto falhou uma batida. Claro que ele lembrava. Na primeira noite, assim que chegaram, Lucas havia entrado correndo no quarto dos avós, pálido, jurando que algo grande andava ao redor da casa. Alberto e seu filho Roberto saíram com lanternas. O facho de luz varreu os pinheiros, os arbustos, a varanda. Nada. Apenas o silêncio opressor da mata. "Foi um gambá ou talvez uma coruja", disseram eles para acalmar o menino. Mas Alberto viu as marcas na terra úmida perto da edícula. Eram grandes demais para um gambá. "Foi só um animal, Lucas. Já conversamos sobre isso", disse Clarice aproximando-se do neto e acariciando seus cabelos. Sua mão tremia levemente. "Não era um animal, vó", sussurrou o menino. "Animais fazem barulho quando andam. Aquilo rastejava, e agora todo mundo sumiu." A frase pairou no ar, pesada e fria. Tudo havia começado de forma tão inocente. O almoço fora um banquete, risadas, vinho, histórias antigas sendo contadas pela 1000ª vez. A família estava radiante. Helena, a filha mais velha, comentou que precisava ir até a vila mais próxima, a cerca de 40 minutos de carro, para comprar um remédio para enxaqueca e mais algumas garrafas de vinho especial que o pai gostava. Marcos, seu marido, prontificou-se a dirigir. "Voltamos antes do pôr do sol", gritou Helena, acenando da janela do SUV. Eram 4 da tarde quando saíram. Agora o relógio marcava 9h30 da noite. Quando deu 7 horas e eles não haviam voltado, Roberto, o filho mais novo de Alberto e Clarice, começou a ficar inquieto. Ele tentou ligar. Fora de área. O sinal de celular ali era caprichoso, funcionava em alguns pontos da varanda e morria dentro de casa. "Vou até a entrada da estrada de terra", disse Roberto, pegando as chaves do seu próprio carro. "Talvez o carro deles tenha atolado. Choveu ontem." "Eu vou junto", disse Júlia. "Não quero ficar aqui parada imaginando coisas." Eles saíram. O som do motor do carro de Roberto desapareceu na curva da estrada de cascalho. Isso fora há quase 3 horas.
E depois houve Beatriz, a neta adolescente de 16 anos, sempre com os fones de ouvido. Ela estava na varanda reclamando que precisava postar uma foto e o Wi-Fi estava instável. "Vou ali perto do portão, lá o 4G pega", ela disse. Alberto estava cochilando quando ela saiu. Clarice estava no banho. Lucas estava desenhando. Ninguém viu exatamente quando ela desceu os estrebos da varanda. Quando Clarice saiu do banho e perguntou pela neta, o silêncio foi a única resposta. "Beatriz!" gritou Alberto da porta, sua voz sendo engolida pelas árvores gigantescas. "Bia!" Nada. Apenas o silêncio opressor da mata. Agora restavam apenas os três, o avô, a avó e o neto caçula. Alberto levantou-se da poltrona. Ele precisava fazer algo. A inação estava corroendo seus nervos. Ele foi até o telefone fixo da casa, uma linha antiga, de cobre, que o proprietário garantia que funcionava mesmo quando a energia caía. Ele tirou o fone do gancho. Mudo. Nem o chiado de linha de escada. Apenas um vazio estático. "A linha está morta", disse ele, tentando manter a voz neutra, mas falhando. Clarice levou a mão à boca. "Cortaram?" "Pode ter sido o vento, Clarice. Um galho caiu na fiação. Acontece muito aqui na serra." Um galho cortou a linha, o carro de Helena sumiu, o de Roberto sumiu e Beatriz desapareceu no ar? Clarice estava à beira das lágrimas, o pânico começando a fraturar sua compostura habitual. "Alberto, tem alguém lá fora." O Lucas levantou a cabeça novamente. "Eu ouvi de novo", disse o menino. "O que você ouviu, Lucas?" perguntou Alberto, agachando-se perto do neto. "O barulho de arrastar, perto da cozinha." Alberto trocou um olhar com Clarice. Ele se levantou e foi até a cozinha. As luzes estavam acesas. Tudo parecia normal. As panelas do jantar que Clarice começara a preparar estavam frias sobre o fogão. Ele foi até a porta dos fundos e verificou a tranca. Estava fechada. Mas, ao olhar pelo vidro da porta, teve a nítida impressão de ver uma sombra se movendo rapidamente entre as árvores em direção à edícula no fundo do terreno. A edícula. Era uma construção antiga de pedra, a uns 100 metros da casa principal. O dono do chalé disse que usava para guardar ferramentas de jardinagem e móveis velhos. Estava sempre trancada com um cadeado pesado. Alberto voltou para a sala. "Vou pegar a espingarda do proprietário", disse ele. Havia uma velha arma de caça decorativa acima da lareira, mas Alberto sabia que havia cartuchos na gaveta do aparador. Ele vira quando procurava um baralho mais cedo. "Alberto, não!" Clarice segurou seu braço. "Você não sabe usar isso direito. E se for alguém perigoso? Vamos nos trancar no quarto e esperar amanhecer. E deixar nossos filhos lá fora? Nossos netos?" Os olhos de Alberto brilharam com uma mistura de medo e determinação feroz. "Se alguém fez algo com eles, Clarice, eu não vou ficar escondido embaixo da cama." Ele pegou a arma. O metal estava frio. Suas mãos suavam. Ele verificou a carga. 2 cartuchos. Era o que tinha. "Fiquem aqui. Tranque a porta assim que eu sair." "Não!" gritou Lucas, correndo para abraçar a perna do avô. "Não vai, vô. O monstro vai te pegar também." O choro da criança foi o estopim para Clarice. Ela desabou no sofá, soluçando. A cena partiu o coração de Alberto. Ele não podia deixá-los sozinhos, aterrorizados, mas também não podia ficar ali cego e surdo enquanto sua família desaparecia um por um. "Ninguém vai sair", decidiu Alberto, mudando de ideia. "Vamos ficar juntos, aqui na sala. Vou empurrar o sofá para a porta." As horas se arrastaram. O relógio batia 11 horas. O vento lá fora uivava mais forte, fazendo a madeira do chalé estalar como ostos velhos. De repente, o celular de Alberto, que estava sobre a mesa de centro, vibrou. Uma única vez. Não era uma chamada, era uma mensagem. Alberto pegou o aparelho como se fosse uma granada prestes a explodir. O sinal era inexistente, mas a mensagem havia chegado num breve momento de conexão fantasma. Era do número de Helena. A mensagem dizia apenas: "Venham, estamos na edícula. Rápido." Alberto mostrou o celular para Clarice. Ela leu e empalideceu ainda mais, se é que era possível. "É uma armadilha", sussurrou ela. "Por que ela mandaria mensagem e não ligaria? Por que na edícula? Talvez estejam feridos, talvez se escondam de algo e não podem fazer barulho.
teorizou Alberto. Rápido, ela disse. Vô, Lucas puxou a manga da camisa do avô. Eu vi uma luz lá. Alberto girou para a janela da frente, mas não viu nada. Lucas puxou-o para a janela lateral, que dava vista para o fundo do terreno através das árvores. Lá longe, na escuridão impenetrável, uma luz fraca piscou na janelinha da edícula de pedra. Piscou uma vez, 2 vezes e apagou. Eles estão lá, disse Alberto. A decisão estava tomada. O medo ainda estava lá, uma pedra de gelo no estômago, mas a necessidade de salvar sua família era maior. Ninguém vai sair, decidiu Alberto, mudando de ideia. Vamos ficar juntos, aqui na sala. Vou empurrar o sofá para a porta. As vestiram com os casacos mais pesados. Alberto pegou a lanterna potente que ficava na entrada. Com a mão direita segurava a espingarda, com a esquerda a lanterna. Abriram a cozinha. O vento invadiu a casa, gelado, trazendo cheiro de terra molhada e folhas podres. A escuridão parecia sólida. Vamos, comandou Alberto. Caminhar aqueles 100 metros parecia uma jornada de quilômetros. A lanterna de Alberto cortava a escuridão, criando túneis de luz onde sombras dançavam nas bordas. Cada galho que estalava sob seus pés soava como um tiro. Lucas soluçava baixinho, agarrado à mão da avó com tanta força que os dedos dela estavam brancos. Está tudo bem, querido, está tudo bem, sussurrava Clarice, embora seus olhos varressem as árvores em pânico, esperando ver o tal monstro ou algum maníaco saindo da mata. Quando chegaram à metade do caminho, a lanterna de Alberto falhou. A luz piscou, diminuiu a intensidade e morreu. Maldição, praguejou ele, batendo na lateral da lanterna. Pilhas velhas. Ficaram na penumbra, iluminados apenas pela lua cheia que tentava furar as nuvens pesadas. O chalé, atrás deles, era agora apenas uma silhueta distante. A edícula à frente era um bloco de escuridão. Ouvi um passo, disse Lucas. Alberto girou, apontando a arma para o arbusto à esquerda. Silêncio. Então, o som inconsuspível de metal rangendo. Era a porta da edícula se abrindo lentamente. Um rangido agudo, longo, que fez os dentes de Clarice doerem. A porta de madeira pesada da edícula se abriu, revelando um interior completamente escuro. Nenhuma luz, nenhum som vinha de lá de dentro. Helena! Marcos! Chamou Alberto. Sua voz saiu rouca. Nenhuma resposta. Eles mandaram a mensagem. Tem que estar aí, disse ele, mais para si mesmo. Vamos entrar. Fiquem atrás de mim. Eles se aproximaram da porta aberta. O cheiro que vinha de dentro não era de mofo ou de guardados, como seria de se esperar. Era um cheiro diferente, adocicado, mas Alberto estava tenso demais para identificar. Ele deu o primeiro passo para dentro da escuridão da edícula. Clarice e Lucas entraram logo atrás, tremendo de frio e pavor. Tem alguém aí? Gritou Alberto, sua mão suando no disparador. Apareçam agora! Ele tateou a parede em busca de um interruptor, embora soubesse que a edícula provavelmente não tinha eletricidade ligada. Seus dedos encontraram algo, um interruptor. Ele apertou, sem esperança. Clique. Numa fração de segundo, a escuridão absoluta foi aniquilada por uma explosão de luz. Mas não era a luz crua de uma lâmpada comum. Eram centenas de luzinhas douradas. Pisca-piscas entrelaçados nas vigas do teto, velas aromáticas espalhadas por todas as superfícies, e no centro do salão de pedra, que fora completamente limpo e decorado, estava toda a família. Surpresa! O grito coletivo foi tão alto que Alberto quase deixou a espingarda cair. Ele recuou um passo, tonto, o coração batendo a 1000 por hora, enquanto seu cérebro tentava processar a mudança abrupta de realidade, do terror absoluto para a celebração total. Lá estavam eles, Helena e Marcos segurando taças de champanhe e rindo. Roberto e Júlia, que supostamente tinham ido buscar lenha, estavam ajustando uma caixa de som que tocava La Vie en Rose, suavemente. Beatriz, a neta desaparecida, estava filmando a entrada dos avós com o celular, transmitindo ao vivo para o resto da família que não pôde vir. E até os outros netos menores, que haviam ficado escondidos atrás de um balcão improvisado.
No fundo da sala, uma faixa enorme, pintada à mão, provavelmente pelas crianças, dizia Bodas de Ouro, 50 anos de Alberto e Clarice. Clarice levou as mãos ao rosto e começou a chorar, mas agora era um choro diferente. Suas pernas cederam e Helena correu para ampará-la. Vocês quase nos mataram do coração, gritou Clarice entre soluços e risadas histéricas. Alberto encostou a espingarda num canto, sentindo a adrenalina drenar de seu corpo e ser substituída por uma onda avassaladora de alívio e amor. Ele olhou para Lucas. O menino que até um segundo atrás estava chorando de medo, agora sorria de orelha a orelha. Você sabia? Perguntou Alberto, erguendo uma sobrancelha para o neto. Lucas riu. A mamãe disse que eu precisava assustar vocês um pouquinho para vocês virem até aqui sem desconfiar. O barulho de ontem foi o tio Roberto arrastando as mesas aqui para dentro. Eu fingi que estava com medo. Seu pequeno ator de Hollywood. Alberto pegou o neto no colo e o abraçou forte, beijando sua testa. Você foi muito convincente. Roberto se aproximou trazendo 2 taças de vinho. Pai, mãe, desculpem o susto. A gente sabia que se convidasse vocês para uma festa, o pai ia dizer que não precisava, que não queria gastar, ou a mãe ia querer cozinhar tudo sozinha. A única forma era sequestrar a atenção de vocês. A Helena teve a ideia do suspense. Talvez a gente tenha exagerado um pouco na parte do sumiço. Um pouco? Alberto riu, uma risada profunda e libertadora. Eu estava pronto para enfrentar um urso pardo com 2 cartuchos de espingarda. A tensão da noite se dissipou como neblina ao sol. A edícula, antes um lugar sombrio na imaginação deles, era agora o lugar mais acolhedor do mundo. Havia uma mesa farta com as comidas favoritas do casal, o assado que Clarice amava, os queijos que Alberto adorava e um bolo de 3 andares decorado com fotos comestíveis do casamento deles há 50 anos. Helena pediu silêncio e ergueu um brinde. Mãe, pai, hoje não é apenas sobre 50 anos de casamento. É sobre a família que vocês construíram. Nós queríamos mostrar que não importa o quão escuro pareça lá fora, não importa o medo ou a incerteza, enquanto estivermos juntos, sempre haverá luz. Vocês nos ensinaram a ser unidos, e hoje nós nos unimos para celebrar vocês. Clarice, já recuperada e com o rosto corado de emoção, segurou a mão de Alberto. As mãos dele, calejadas pelo trabalho de uma vida inteira e enrugadas pelo tempo, entrelaçaram-se nas dela com a familiaridade de meio século. Alberto olhou ao redor, viu os rostos iluminados de seus filhos e netos. Viu o amor em cada detalhe daquela decoração improvisada. Ele percebeu que o medo que sentira mais cedo, o pavor de perder sua família, só serviu para realçar o quão precioso era aquele momento. A ausência temporária deles havia lembrado a ele o peso insuportável do vazio, tornando a presença deles agora um presente divino. Ele limpou a garganta, pedindo a palavra. Todos se calaram. O som do vento lá fora ainda existia, mas agora parecia apenas uma música de fundo, incapaz de penetrar o calor daquele refúgio. Meus filhos, meus netos, começou Alberto com a voz embargada. Vocês nos pregaram uma pressa terrível. Eu fiquei com mais medo hoje do que no dia em que pedi a mão da mãe de vocês em casamento, e olha que o pai dela era bravo. Todos riram. Mas, continuou ele, olhando nos olhos de Clarice, o medo passa. O que fica é isso aqui, essa união. Eu e a sua avó passamos por muitas tempestades em 50 anos. Criar vocês, pagar as contas, as doenças, as perdas, mas nós sempre seguramos a mão um do outro. Hoje, vocês nos lembraram que nossa família é o nosso maior abrigo. Clarice apertou a mão do marido e completou sorrindo para os netos. O que seu avô quer dizer é aproveitem cada segundo. A vida passa rápido, às vezes assusta, às vezes parece que ficamos sozinhos no escuro, mas olhem ao redor, vocês nunca estarão sozinhos. A verdadeira riqueza não é este chalé ou presentes caros.
A riqueza é saber que se a luz acabar e a tempestade vier, haverá alguém para segurar sua mão e caminhar com você até encontrar a luz novamente. Ela beijou Alberto e os aplausos da família abafaram o som da floresta. A festa durou até o amanhecer. Ninguém se importou com o sinal de celular, com a internet ou com o mundo lá fora. Naquela pequena edícula de pedra, protegidos pelo amor de 3 gerações, eles tinham tudo o que precisavam. E quando o sol finalmente nasceu sobre a Serra da Mantiqueira, dissipando as sombras da noite, encontrou uma família cansada, mas infinitamente feliz, pronta para os próximos 50 anos. Se essa história tocou você de alguma forma, aproveite este momento e inscreva-se no canal para não perder outras histórias emocionantes como esta. Aqui, cada narrativa é feita para provocar sentimentos, reflexões e surpresas que ficam com você mesmo depois que o vídeo termina. Deixe seu like, isso ajuda muito o canal a continuar crescendo. E comente o que você sentiu ao descobrir a reviravolta, o medo, o alívio ou a emoção. Compartilhe com alguém especial, porque boas histórias ficam ainda melhores quando são vividas juntas. Obrigado por estar aqui e até a próxima história.